Tudo bem, pessoal? Aqui quem está falando é o professor Gabriel. Hoje a nossa aula é sobre grandes navegações, tá? Então é um conteúdo aí para o fundamental, mais ou menos sétimo ano, e se você é do ensino médio, mais ou menos aí final do primeiro ano, né? Começo do segundo ano do médio. Então sétimo e primeiro ano. Vamos lá, gente. Esse conteúdo, né, de grandes navegações, nós temos aí que para pensar que ele faz parte da Idade Média, tá? da Baixa Idade Média, onde aquela questão, a presença da Igreja Católica já estava um pouco abalada por conta das reformas que a Igreja sofreu, né? O feudalismo já estava consolidado, então o rei já tinha, né, o poder absoluto. Os estados-nações, os estados modernos que eles chamam, que nada mais é que absolutismo, já estavam ali, a sua maioria já estavam formados, França, Inglaterra, Portugal, Espanha. E nós já tínhamos o Renascimento também. Então o Renascimento foi muito importante no desenvolvimento das técnicas, da ciência, o que possibilitou também as viagens marítimas. Então, para entender um pouco das navegações, temos que se situar no tempo e no espaço, tá? Então estamos vendo, né, o fim da Idade Média, início da Idade Moderna. Eles foram marcados por algumas transformações, né? O renascimento comercial, por exemplo, o renascimento urbano, algumas crises ali no século XIV, o fortalecimento da burguesia, uma nova classe que nasceu aí na Idade Média, que vai dominar até os dias de hoje. A burguesia são os comerciantes que ficavam nos burgos, nas entradas da cidade, né? Vocês já sabem disso. A diminuição do poder da nobreza, tá? Como proprietária de terras. E a centralização do poder nas mãos do rei, tá? Formando assim os estados modernos. Então vai acontecer o seguinte nessa época, uma aliança entre Estado, burguesia e a igreja. Então, por que será que... Qual era o interesse dessas três classes aí? Estado, burguesia e igreja. Vamos lá. O absolutismo, o poder naquela época, era medido por meio da quantidade de ouro que o reino possuía. Seria o metalismo. Então, ouro e prata eram muito importantes nessa época. Por isso eles vão estabelecer algumas medidas, né? Eles vão criar o mercantilismo, que é o sistema econômico lá dos estados modernos, e eles vão ter algumas regrinhas aí. Balança comercial favorável, ou seja, vender mais do que comprar. Isso até hoje as grandes nações tentam fazer, né? Vender mais do que comprar. Taxar o produto estrangeiro, né? Colocar essas barreiras alfandegárias que nós conhecemos hoje. Eles também já faziam isso naquela época. Então, balança comercial favorável, vender mais do que comprar. Também nós temos aí a questão do protecionismo alfandegário, né? E o metalismo, acumular ouro e prata, ter a balança favorável e o protecionismo alfandegário, ou seja, taxar os produtos estrangeiros. Tudo isso vai fazer com que o reino acumule riquezas, acumule muito metal precioso, e aí ia dizer se ele era poderoso ou não. Mas nós sabemos, se todo mundo está fazendo isso, né, não vai ter um acordo aí. Então, por esse motivo, eles vão investir nas navegações. Eles vão buscar o comércio com outras nações sem ser da Europa, porque na Europa vai estar todo mundo querendo comprar menos e vender mais. Então vai estar meio que estagnada a economia lá. O comércio ali com o Oriente está bloqueado. Os genoveses e venezianos estão bloqueando o mar Mediterrâneo, aquela parte que acessava o Oriente, que tinham grandes especiarias. Então, por causa dessa necessidade de abertura de novas rotas para o Oriente, um dos trajetos denominado périplo africano, ou seja, contornar a África, consistia em contornar o continente africano, eu já falei para vocês, né, até chegar nas Índias.
um grande entreposto comercial de produtos orientais. Então lá na Índia tinham várias especiarias, noz moscada, pimenta, cravo da Índia, e mais adiante na China tinha pólvora, porcelana, seda. Todos esses produtos interessavam as nações europeias da época. Essa empreitada, no entanto, precisava de altos investimentos e era necessário construir navios, desenvolver equipamentos de navegação, contratar tripulações, entre outras coisas. Para tal empreendimento, os reis receberam auxílio da burguesia, porque a burguesia tinha dinheiro e tinha interesse nos produtos, em negociar os produtos, e da igreja também. Assim, vários setores da sociedade da época se uniram, reis, burguesia e parte da igreja e parte da nobreza também. Você consegue imaginar o interesse? Então vamos lá. Interesse da Igreja Católica. Ora, se lá estava acontecendo uma reforma e a contra-reforma, a Igreja desejava expandir a fé católica e conquistar mais fiéis. Tanto é que eles vão catequizar os índios e também vão querer ali levar os africanos, né, levar o catolicismo para os africanos também. Na Índia eles não vão conseguir, porque tem uma religião, vocês sabem muito bem, um hinduísmo muito forte lá, então eles não vão conseguir colocar à força o catolicismo. Então era isso, a igreja desejava expandir a fé católica. Vamos ver os reis agora. Então, reis desejavam fortalecer a economia, né, tornando o reino mais poderoso e rico. Queria ainda expandir o próprio poder conquistando novos territórios, tá bom? E, por último, a burguesia desejava encontrar mercadorias que pudessem ser revendidas com altos lucros, óbvio. Dentre as nações lá da Europa, nós sabemos que a Itália já estava bloqueando, que seria a Itália, né, porque ela foi unificada mais tarde, vale lembrar, estava bloqueando o mar Mediterrâneo. Então, por que Portugal foi o primeiro reino aí? Por que Portugal teve o que nós chamamos de pioneirismo português? Pioneirismo é aquele cara que foi primeiro em alguma coisa. Então, por que pioneirismo português no sentido das navegações? Vamos lá. Então, o primeiro reino a se lançar na expansão marítima foi Portugal. Isso aconteceu por vários motivos, tá bom, gente? Como o fato do processo de centralização política, né, e unificação territorial, ele aconteceu mais cedo em Portugal, tá? Mais ou menos ali em 1139, quando o Dom Afonso Henriques tornou o território português independente do Reino de Leão, né? Lembra que aquele território de Espanha, Portugal e Espanha era dividido em Castela, Aragão, Leão e Navarra, né? Pequenos reinos. E Portugal, ele acabou ficando, entre aspas, independente primeiro, tá? Outro motivo, a localização de Portugal era muito boa, né? Ela na pontinha ali, de cara para o Atlântico. E também em Portugal nós tínhamos a escola de Sagres, uma escola de navegação muito famosa, com muitas técnicas desenvolvidas para a época. Bom, então esses três motivos aí. Lembrando que a escola de Sagres, né, mais para frente, né, em 1385, com a chegada do Dom João, a dinastia de Avis, né, eles promoveram várias mudanças. E o filho do Dom João, o Dom Henrique, ele foi muito importante nesse projeto, tá, da escola de Sagres. Ele tinha grande interesse por navegação e por essa razão atraiu, né, para a cidade de Sagres muitos navegadores, cosmógrafos, cartógrafos, mercadores, aventureiros. E aí eles, nessas reuniões aí na escola de Sagres, eles desenvolveram as técnicas. Então, astrolábio, né, bússola, enfim, cartas de navegação, mapas. Nós podemos observar aí que eles já tinham a noção das linhas, né, dos paralelos. Então eles já sabiam se localizar muito bem para a época, né? Vale lembrar que não tinha GPS, não tinha nada. O mapa ele era observado e ele observava a paisagem e desenhava, e com uma precisão impressionante, né, para a época. Enfim, se vocês pesquisarem um mapa, as viagens marítimas portuguesas, vocês vão ver as navegações aí do Bartolomeu Dias, do Vasco da Gama e do Pedro Álvares Cabral.
O Bartolomeu Dias, ele foi até o Cabo da Boa Esperança, né? Não conseguia passar o Cabo das Tormentas ali. Então, reparem que para contornar a África, Portugal levou mais ou menos aí 80 anos. Ah, mas professor, demorou 80 anos para fazer a viagem inteira? Não, é porque ele ia um pouquinho, parava ali no Cabo Bojador, fazia uma feitoria, né, que é um entreposto comercial, voltava, depois desceu até a Guiné, depois voltou de novo, depois foi até o Congo, e isso era gradativo, então demorava um pouco de tempo, tá? Tanto é que só em 1498 Vasco da Gama vai chegar lá na Índia, de fato, né? Então era muito importante esse entreposto por conta também do comércio, né? E para você abastecer sua caravela, enfim, vocês já sabem que uma viagem dessa precisa de paradas. Então eles iam fazendo várias paradas e também iam negociando. Falei do Bartolomeu Dias, o Vasco da Gama, e aí o Pedro Álvares Cabral, que pegou um desvio, né? E aí já vou comentar sobre isso mais para frente. Parou ali, né, em Porto Seguro e depois seguiu viagem até as Índias também. Vamos falar agora das viagens espanholas, tá? Então Portugal e Espanha, eles foram ali os primeiros reinos que tentaram descobrir outras rotas para a Índia. Então olha só que interessante. Viagem espanhola, todo mundo vai falar do Cristóvão Colombo, que acreditava na esfericidade da Terra e pretendia chegar às Índias por um novo caminho, circundando a Terra em vez de contornar o continente africano. Então imagine uma laranja, ele já sabia que a Terra era, entre aspas, redonda, e ele falou, se eu sair, né, desse paralelo aqui, eu dou a volta na esfera da Terra, né, na Terra que ela era redonda, e chego nas Índias, eu vou por trás. Ele só não imaginava que teria uma coisa no meio, né, que seria a América. Então, Cristóvão Colombo ofereceu seus trabalhos aos reis espanhóis, tá? Já que para Portugal não interessava, eles estavam já fazendo o périplo africano, né, contornando a África. Que os espanhóis patrocinaram as viagens, né, esperando obter lucros, caso Colombo estivesse correto, né? Então a rainha Isabel de Castela concedeu a Cristóvão Colombo 3 embarcações, que partiram do porto de Palos em 3 de agosto de 1492, rumo ao ocidente. Em 12 de outubro, Colombo atingiu a ilha Guanahani, né? Guanahani, localizado na América Central, e acreditou ter chegado às Índias. Por esse equívoco, os habitantes naturais da América foram chamados de índios, tá? Então, ilha de Guanahani, tá? Desculpem porque eu não sei falar esses nomes muito indígenas aí. Então, o que acontece? Se a Espanha chegou ali, né, no território mais ou menos que a gente vai chamar de América, né, nas Antilhas do Caribe, em 1492, e Portugal já tinha quase 100 anos de experiência de navegação, por que eles dividiriam algo, né, que nós chamamos de Tordesilhas? Por que eles dividiriam Tordesilhas em 1494? Sendo que eles estão dividindo um território que eles não sabiam que existia, entre aspas. E aí Pedro Álvares Cabral, em 1500, acidentalmente chega ao Brasil, né? Descobre o Brasil sem querer, né? Pegando uma tempestade. Então olha só, muito importante esse momento. É claro que o historiador vai ficar debruçado ali sobre o trabalho de documentos, leitura de documentos, carta do Pero Vaz, que vai narrando todos esses acontecimentos da chegada do Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Fala que foi um acidente, que passou por uma tempestade, desviou um pouco da rota, enfim. Mas nós temos também, por outro lado, essas outras informações. A chegada do Colombo em 492, lá nas Antilhas do Caribe. Nós temos uma divisão de terras. Por que você vai dividir algo se você não sabe que tem? Que é Tordesilhas, né? Que falava que 370 léguas, né, do arquipélago de Cabo Verde, né, como uma fronteira entre Espanha e Portugal.
né? Eles dividiriam, né, as terras aí a oeste, né? O tratado foi em Tordesilhas em 1494. Por que eles dividiriam algo que eles não sabiam que existia, entre aspas? Então, por essas informações, nós podemos deduzir que eles desconfiavam muito que existia ali alguma terra para ser explorada, que seria a América, tá bom, gente? Enquanto Portugal se voltava para a conquista da África e para o comércio com o Oriente, os espanhóis chegaram a um território até então desconhecido para os europeus, tá? O qual posteriormente foi batizado de América, apenas após a morte de Cristóvão Colombo, coitado, em 1504. Outro navegador chamado Américo Vespúcio confirmou que as terras encontradas eram um novo continente. Em homenagem a Américo Vespúcio, foi dado a esse continente o nome de América. Então, coitado, né, do Cristóvão Colombo, morreu sem saber que tinha descoberto um novo continente aí. Já falei do Tratado de Tordesilhas para vocês, né, que vai dividir ali, né, as terras de Portugal e Espanha, mais ou menos, né, porque a gente sabe que o Brasil ele vai passar um pouco desse, o que seria a terra do Brasil, vai passar um pouco desse tratado aí de Tordesilhas, um pouquinho. Sabemos também que Portugal se deu melhor na África e no Oriente do que na América, porque eles procuravam ouro, e quem achou muito ouro foram os espanhóis de fato, tá? Tanto nas civilizações da América Central, quanto ali na Bolívia, enfim. Lembrando que era o metalismo que motivou essas navegações. Então a busca por metais preciosos, busca por produtos que pudessem ser comercializados na Europa, que as minas de ouro na Europa já estavam esgotadas, tá bom, gente? Só pra gente se situar aí, espero que vocês tenham gostado. Pode me perguntar, eu vou deixar lá no meu canal no YouTube. É amador, não tenho pretensão de ganhar dinheiro nenhum, aberto para estudo nesse período da pandemia do Covid, tá? É para vocês estudarem mesmo, tá bom, pessoal? Então vou deixar disponível lá no canal, e aí vocês não deixem de estudar nesse período também, não deixem de se alimentar corretamente e não deixem de se exercitar em casa, tá bom? É muito importante para a cabeça nesse período que nós estamos em casa. Então façam alguma coisa para ocupar o tempo, assistam filme, enfim, tá? E não deixem de estudar, tá bom, pessoal? Até a próxima, mais tarde tem mais vídeo para vocês aí, é só acompanhar no canal. Falou, pessoal! Vamos lá, encerra o vídeo aí.